Mulheres do Agro. Eu sou a Paula Triaca. E eu sou a Luana Campos. E esse é o AgroPink Podcast. Um podcast feito para nos inspirar com as histórias de grandes mulheres do agronegócio. E hoje, quem veio nos inspirar foram as representantes da Fazenda Malunga, a Clevane e a Mariana Vale. Bem-vindas! Obrigada. E aí, tudo prazer bem? Estar aqui com vocês. Um prazer é nosso receber vocês aqui hoje. A gente fica muito feliz, ainda mais porque a gente tem essa ligação já de tantos anos, né? Com certeza. A gente ficou bem feliz com o convite, bem animadas. Que bom! Então, gente, foram muitas ideias que a gente teve para perguntar para vocês, mas como o podcast ele é focado em histórias, a gente resolveu perguntar, né? Como tudo começou. Então a gente vai começar com a Clevane, né? Fala pra gente como que é essa história, de onde você veio, a sua família. Ok. Tem bastante histórias, viu? Eu sou de Minas, do sul de Minas, da região da Mantiqueira. E a minha família toda é realmente da produção agrícola, tudo família de produtores, né? Meu pai muito apaixonado pela produção rural. Acho que foi uma pessoa que me incentivou muito. Eu acabei fazendo agronomia. Fiz esse curso por paixão, acho que mais do meu pai a princípio, mas depois como eu gostei muito do curso, acho que valeu muito a pena, acho que foi muito bom. Meu pai sempre teve café, foi um empreendedor e ele também pioneiro na região, trabalhando com cafés especiais. Começou com cafés especiais numa época que nem se falava muito nisso na região, né? Como a nossa região é uma região que favorece, o clima favorece, então foi muito bacana isso. E eu sempre tive ele meio como um ídolo, né, meu, e a gente... acabei me formando, me casei com o Joy, vim para Brasília. Joy tinha uma história já com agricultura orgânica, que era uma novidade para mim na época. Ele já tinha a propriedade, já trabalhava com produção, estava formando, fazendo faculdade ainda, fazia UNB, fazia engenharia florestal na UNB. E começou a comercializar os produtos que produzia na chácara, junto com um grupo de estudantes da UNB, na feirinha da UNB. E depois passou a ter algumas feiras aqui na cidade, da Associação de Agricultura Ecológica de Brasília, que se formou logo em seguida. E isso ainda era tido como agricultura alternativa, ainda era mais de Coisa BG. E aí, a gente chamava BG na época. Eu tenho que traduzir. Chamava o quê? BG, mas é bicho Bicho grilo. grilo. Bicho grilo. E aí ele gostava muito, ele queria produzir, mas queria produzir de uma forma diferenciada. Achava que para você comer o alimento com tranquilidade, e foi visitar muita coisa, foi para Nova Zelândia, teve na Austrália, visitou muitas propriedades no Brasil mesmo, que na época já desenvolviam agricultura orgânica em escala muito pequena, né? Alguns japoneses em São Paulo. Isso mais ou menos em que época, Clevane? 85. Então, assim, não se ouvia muito falar disso, né? De orgânico aqui no DF. Em 95, quando eu casei com o Jó e vim para Brasília, a gente ainda fazia propaganda sobre orgânico em algumas feiras agropecuárias, que a gente sempre colocava uma mesinha da Malunga para a gente fazer propaganda, para começar a ganhar os primeiros clientes de entrega em domicílio, porque a gente fazia entrega em domicílio, né? Você tinha que traduzir o que era orgânico. Você tinha que muitas vezes explicar para as pessoas, é produto orgânico, é natural, mas como é que é? Como é que produz? Então a gente teve todo esse momento, né, naquela época, em 95, até 95 a 2000. Aí nós entramos no supermercado, mais ou menos 98, quando a Mariana nasceu, né, Mari? Eu falo que foi um marco pra gente, a gente resolveu dar um passo a mais, sair das feiras e da entrega em domicílio e colocar uma gôndola em supermercado. Daí a felicidade que a gente ficou de saber que no outro dia a gente foi lá na nossa gôndola
Pão de açúcar do Lago Sul. E o pessoal tinha comprado. Então a gente ficou muito feliz com isso, né? Nossa, muito Já era um legal. produto conhecido, então, né, na região. Então, a gente tinha alguns clientes de entrega em domicílio ali na região, a gente já tinha feito algumas feiras por ali pela Asa Sul, a gente fazia feiras semanais na Asa Sul, mas ainda não tinha uma clientela fidelizada, né? Até isso que você falou, que as pessoas não sabiam o que era orgânico, você tinha que traduzir. Sim. Até hoje, muita gente não sabe o que é um produto orgânico, né? Qual que é a definição, o que precisa para ser considerado orgânico. Então, a gente queria também que você, já puxando o gancho, que vocês explicassem, né? Pro pessoal o que é orgânico. Então, é classificado como orgânico todo produto certificado pelas normas da certificação orgânica, o que hoje existem desde 2000, a gente já tem a lei de orgânico no Brasil. Essas leis já existiam 2003, na Europa, né? Já existiam em outros países, nos Estados Unidos, mas no Brasil a gente só conseguiu virar lei em 2003. Né? Até que tá fazendo 20 anos esse ano, tá rodando a campanha anual de promoção ao produto orgânico esse ano por conta dos 20 anos da lei. Mas o produto orgânico, na verdade, por definição, é o produto produzido sem uso de insumo agrícola, o que a gente denomina como agrotóxico. Só que lá na Malunga, a gente gosta de abranger para os nossos colaboradores passarem isso para os clientes, que é muito mais do que isso. Então, a gente trabalha em sintonia com o meio ambiente, com as pessoas e com a economia. A gente tem que ser economicamente viável, tem que ser uma produção que respeita os ciclos da natureza e que respeita as pessoas, porque é um trabalho muito manual, tem muita gente envolvida, né? Muita gente envolvida. Hoje a Malunga é muito mais do que a gente, né, Mariana? Na verdade, eu falo que hoje a gente hoje dirige a Malunga, mas existem várias pessoas, né, Luana? Você conhece muito lá. A gente tem muitas pessoas que já passaram e outros que estão com a gente há muitos anos, mas nós temos 180 pessoas trabalhando diretamente na fazenda e 60 pessoas nas lojas. Então, a gente tem a responsabilidade, né? A missão de gerenciar essa equipe, mas a Malunga é muito mais do que a gente, né? É muito mais a equipe toda essa experiência, todos esses anos, as famílias, todos estes anos que a gente vem aprendendo, porque a produção orgânica não tinha nada, na parte técnica, não tinha nada desenvolvido, apesar da Embrapa ter dedicado uma etapa lá da Embrapa para pesquisa de orgânicos, mas ainda a gente aprendeu muito fazendo, prática, né? Então a gente perdia muitas vezes. Quantos plantios a gente já perdeu tentando produzir e não conseguindo por falta de tecnologia que existia de produção, né? Nesse tempo. Então, isso encarece o produto. Também, né? Ter muito trabalho manual encarece produto, né? A gente tem mais dificuldade de conseguir os insumos, porque são insumos que não são convencionais, né? E são mais caros. Então, tudo isso encarece um pouco o produto e diferencia mais o cliente que consome os nossos produtos e acostuma a consumir, diz que tem o diferencial não só para a saúde, como pelo sabor. Né? E a gente entende que até a maturação mais lenta dos grãos, de tudo dá mais sabor, né? Que é a história lá do café especial que eu falei no começo. Por que o café especial é mais fácil de fazer em região fria? Porque a maturação é mais lenta. A mesma coisa acontece com os produtos orgânicos, né? Até pelo processo, não ser um processo químico, a gente não usar adubo químico, você não acelera tanto a frutificação. Então isso também dá mais sabor, mais doçura aos produtos. A planta cria suas próprias defesas também. E eu acho muito legal que lá a gente tem... Eu estou entrando agora, mas todo mundo que vai lá, eu vejo meus pais explicando um arsenal de experiência que eles têm para entender como produzir a quantidade de produto que a gente produz de forma orgânica. Sim. No clima que a gente tem, né? Então, é experiência. Eu acho que é muito teste. Mas hoje a gente tem o nosso certificado, a gente tem há quantos anos?
A Malunga já desde 97 que tem certificação. Mas tem muitos pequenos produtores que produzem orgânico, que vendem nas feiras. Aham. E aí meu pai até fala que é o selo o atestado de confiança. Então você conhece o produtor ali na Sim. feira e confia nele. Mas tem a questão de toda a certificação que é muito cara. E aí tem que ser um trabalho um pouco Bem mais robusto, rígido, mais é. rígido. Mas que a agricultura orgânica exige para estar ali transparecendo, dando a garantia para o cliente na ponta de que todo aquele processo respeitou todos os ciclos que a agricultura orgânica defende, né? Muito legal. E os seus conhecimentos como agrônomo, o que você aprendeu na agronomia, teve alguma coisa de orgânico ou foi tudo novidade na época? Tudo novidade, Paula. A gente só tinha mesmo ecologia no nosso curso de agronomia, né? E era muito básico. Mas assim, na verdade, assim, eu me apaixonei mesmo foi pela administração rural. Então, quando eu vim para Malunga, eu comecei a trabalhar muito a parte administrativa. Eu sempre fui uma questionadora, né, da parte administrativa das propriedades rurais como um todo. Porque até por serem propriedades familiares, a maioria, as pessoas têm pouca organização, né? Então, aí foi uma coisa que me levou desde o início a gostar muito, já na faculdade, já na academia, com um professor de administração rural muito bom, que tinha uma propriedade pequena, mas com uma grande quantidade de atividades dentro de uma propriedade pequena. Isso me fez apaixonar. E ele tinha uma loja onde ele comercializava todos os produtos da propriedade. Então ele não era só um professor de administração, ele também aplicava isso numa propriedade. Foi a primeira vez que eu vi um professor executando aquilo que ele falava em sala de aula. E a gente se apaixona por essas coisas, né? E essa foi a matéria que você mais gostou, né? E isso foi o que eu mais gostei na faculdade. Eu achei muito bacana, tanto que ele era professor do Senar, depois ele continuou dando cursos na minha região, e onde ele ia dar curso, eu ia e fazia o curso com ele. E eu gostava muito, e num dia ele falou até pra mim, agora você já tá pronto para ser instrutora do Senar. Eu falei, não, professor, eu acho que ainda não tô preparada, eu não sou muito professora não, mas eu aprendi muito com ele, eu acho que me fez... Aí quando eu vim para Malunga, o Joyce sempre foi muito técnico, sempre buscou muita tecnologia, sempre estudou muito, ele estuda muito, ele vê vídeos agora, né, que a gente tem essa facilidade de ter vídeos na internet, e ele vê em inglês e espanhol, cada hora Daqui a pouco ele tá falando no chinês, né? Cada hora a gente ouve uma língua diferente na TV lá em casa. Que legal. E eu sempre gostei muito da parte administrativa. E aí eu vim com ele, comecei a organizar essa parte da empresa, né? E depois, com o tempo, isso eu acho que foi importante, porque eu acho que esse é o lado da mulher de ser multitarefas, né? Eu peguei muita parte comercial e administrativa do negócio. E como a gente tinha também consultores muito bons, como o Luiz Geraldo, que ficou muitos anos com a gente lá de São Paulo, que veio a falecer esses tempos, e agrônomos que vieram, meninos que às vezes saíam da academia mesmo e vinham para Malunga e aprendiam com a gente e cresciam um pouco com a gente, depois saíam, mas foram vários testes, várias pessoas que fizeram esse processo se tornar uma empresa hoje também Escola, né? A escola a do professor, né? A Malunga também hoje tem 50 hectares de hortaliça, 1.700 litros de leite, com beneficiamento com os nossos produtos aqui, né? Produzidos no laticínio, com um minimamente processado de hortaliças também que a gente tem. Indústria, né? Que faz as verduras cortadas, higienizadas, né? Isso também é uma indústria. Temos também porco, ovo, peixe. Mas tem de tudo lá. Tem de tudo. E qual que é a área da propriedade? São 120 hectares, mais algumas áreas arrendadas em volta que representam mais uns 30 hectares. Nossa, é impressionante como vocês conseguiram construir
numa área relativamente pequena, uma empresa gigante, né, em tantos ramos diferentes e que é referência em Brasília e no Brasil como orgânico. Não, e sem contar que a HF são culturas que são manuais, bem dizer, né? Você tem que ter mais cuidados, detalhes para conseguir manejar as culturas, né? Muito detalhe. Porque cada cultura é uma empresa, né, Luana? Porque são 40 variedades de hortaliça quase instaladas lá na Malunga e cada cultura é uma empresa diferente. Então, que bom que você também tem uma administradora junto agora, que a Mari formou em administração. Sim. Como é que é essa troca de vocês, Será do que você que traz? essa mulher que gostava de administração rural não influenciou não, né? Então, só um pouquinho. Foi a sua influência para fazer administração, foi por conta da sua mãe? A Mariana foi uma história engraçada. Ela foi fazer vestibular e aí ela ia fazer nutrição. Aí, de repente, ela falou, mãe, eu acho que eu vou fazer administração. Quando ela falou administração, eu não dei nenhum palpite, eu só chorei. Ela falou, não precisava falar mais nada, né? Então, foi uma coisa assim, porque a gente eu fiz agronomia. E por mais que a gente, na época, tivesse alguma coisa de administração, a gente sofreu muito, porque todo empresário, a gente sofre muito, porque você apaixona por aquilo que você está fazendo e você não sabe como conseguir fazer aquilo dar continuidade, né? Então, é sofrido, passa momentos muito difíceis, né? E eu fiz muito curso do Senai, do Sebrae, muito cursinho de administração, eu achava importantíssimo, né? A gente ter a noção de administração para você ter uma empresa. E eu sofri muito, então quando ela falou, eu me emocionei mesmo, porque eu falei, eu nunca falei isso pra você, Mari, mas eu acho que lá em casa despertou um sentimento com a morte do meu pai, que ele veio falecer muito rápido, e a gente assumir a propriedade, e eu sou agrônoma, minha irmã é veterinária, a gente está preparado para assumir, fez a gente entender que a sucessão é uma coisa que acontece, não tem como. Pode ser que os filhos decidam vender tudo e desistir de tudo, mas é uma paixão que vocês carregam porque nasceu ouvindo falar daquilo, cresceu vendo a gente se dedicar a vida àquele negócio e de repente é muito difícil para o filho, ainda mais quando perde o pai, abrir mão daquilo que os pais construíram. Então eu acho que essa questão da sucessão é uma questão que fica muito difícil, mesmo que ele não goste, ele tenta manter, até porque isso é um laço então eu fiquei muito feliz que ela viesse trabalhar com a gente, eu acho que reforça o nosso ânimo, foi um fortalecimento pra gente, né? Porque você vê que os filhos têm interesse por aquilo que você construiu, fortalece demais a gente, né? Então é uma hora que você já tá mais cansado, 50 e poucos anos, aí de repente parece que dá aquele novo ânimo pro nosso negócio e pra gente, né? Uma refrescada ali nos negócios. E aí a Mari vai falar um pouquinho como é que ela veio, ela sentia muita dificuldade da gente fazer algum investimento em marketing, ela veio mais para essa área, mas ela tá fazendo outras coisas também, além de dar esse gás pra gente no momento já que a gente começa a dar uma cansada. E aí, Mari, como é que foi esse momento que você entrou na Malunga? Pois é, a minha foi acho que meu avô faleceu em 2015, né? E eu prestei vestibular em 16. Então, naquele momento caiu a minha ficha. Eu falei, a Malunga é grande, eu sou a filha mais velha, o que eu vou fazer com isso? Aí eu queria nutrição, na época eu também não passei, eu falei, aí eu ficava assim, não, administração, alguma hora eu vou ter que fazer. Eu vi a minha mãe muito envolvida com a parte administrativa da fazenda, com a parte comercial, e eu achava aquilo tudo muito complexo. Então eu falei, não, acho que vai ser a minha hora. E aí eu prestei vestibular para o UNB, que eu queria muito o UNB. E eu fui pra lá e eu me apaixonei porque as pessoas falavam aquela língua que eu tinha ouvido dentro de casa a vida inteira. Meus pais, eles sempre me envolveram muito, minha mãe principalmente.
Eu era pequena e ela me contava os problemas que aconteciam. E eu falo que assim, a gente tem família longe, né? Minha mãe, família por parte de mãe, minha tia, eles moram lá em Minas. E aí a gente acaba que fica bem unida, nós 4, assim, eu, minha mãe, minha irmã e meu pai, porque a gente fica mais junto. E acaba que troca muito, né? Então eu cresci trocando, cresci na fazenda, né? Cresci nesse meio. Hoje eu trabalho com pessoas que eu conheço desde pequenininha. Então pra mim é minha referência de família também. E acaba que quando eu entrei na faculdade eles estavam falando. Eu lembro que pra mim as coisas começaram a fluir muito rápido, porque eu sabia já um pouco do que tava. Eu sabia que eu queria fazer finanças primeiro, depois entrar um pouco na área de marketing, entrar um pouco na área de RH, porque isso era importante por conta disso, por causa de. Então as coisas foram muito naturais pra mim. E aí quando eu formei, na verdade eu formei no meio da pandemia. Eu tava. Na pandemia a gente foi pra fazenda morar lá, né? Então aí que eu tive contato pra caramba com tudo. De novo, né? Porque você tinha sido criada lá até 5 anos, depois saiu e aí voltou, né? Conheço essa história. Você conhece essa história, né, Paula? Acontece, é um movimento natural. Eu acho legal porque a gente falar dessa questão de estudar pra retornar pra fazenda. Porque antigamente tinha um pouco disso, tem que sair da fazenda pra estudar e não volta mais, né? Tipo assim, seguir a vida na cidade, isso, né? Ou você vai estudar e ser alguém, ou você fica aqui na fazenda. Hoje em dia não, hoje você sai pra estudar, pra voltar e ajudar na fazenda. E você acha que os seus aprendizados dentro da faculdade contribuíram bastante? Quais foram as matérias que mais te marcaram, assim, pra Malunga? O que mais me marcou, na verdade, é que quando eu tava estudando, a Malunga já era referência. E aí eu entrava nas aulas e alguns professores citavam a Malunga. Tinha pessoas fazendo TCC sobre a Malunga. Então eu me envolvia muito e eu fiz todos os meus trabalhos do curso sobre a Malunga. Então era trabalho de RH, eu ficava na RH da Malunga fazendo trabalho de RH. Era trabalho de finanças, eu usava a Malunga de estudo de casa. Era trabalho, né, mãe? Sim. Acho que tudo eu usava. Mãe, vamos fazer um trabalho hoje à noite da faculdade. Nossa, mas isso é muito legal, porque você já entrou na faculdade colocando em prática as coisas que você ia usar. Até o trabalho final, né? Era uma dúvida que a gente tinha. A gente tava numa polêmica de como trabalhar com as nossas embalagens. E ela fez o TCC e fez um estudo de caso sobre as embalagens. E a gente decidiu. Aplicou por conta do seu TCC. Ó, esse TCC foi bem útil. Eu tinha algumas professoras na UNB, grupos de estudos, grupos de pesquisa que me impulsionaram muito nessa questão da sustentabilidade, né? E a Malunga tem tudo a ver com isso. E foi muito natural. Só que na época, assim que eu entrei na faculdade, a gente já tinha um empório lá na Asa Norte. Era bem pequenininho, mas eu tava sempre lá. Eu adorava estar na loja. Eu acho que me apaixonei pela loja desde que a gente abriu em 2011. Eu lembro de colocar um uniformezinho nas férias, ir pra loja e ajudar as meninas. Ajudar, né? Entre aspas. Mais atrapalhar do que... E aí... aquilo me empolgava muito. E eu sempre gostei muito de tirar foto. Aí eu pegava meu celularzinho, ficava tirando foto, ficava escrevendo lá nas paredes, enfeitando a loja. E queria postar no Instagram. Aí eu abri o Instagram em 2017, da Fazenda, e ficava postando as coisas que chegavam no empório. E aí eu já comecei a me envolver. Eu falo que o Instagram é o primeiro passo para você começar a se envolver com algum negócio. E aí eu entrei na faculdade e sempre postava, eu tava sempre fazendo. Eu lembro que eu ia pros meus estágios, aí eu dava uma folguinha, eu abria o Facebook da Malunga pra atualizar as coisas, responder os clientes. Então era o que eu gostava de fazer, eu ficava ali fazendo as minhas obrigações, mas eu gostava de mexer com as coisas da Malunga, olhar site, ver coisa que eu poderia melhorar no site da Malunga e pesquisar e mandava pros meus pais. Então eu já tinha um interesse muito grande em ajudar. Eu acho a Malunga muito apaixonante. Os valores da empresa correspondem muito, se ligam com os nossos. Toda essa questão ambiental que a gente tem uma paixão assim, pelo impacto positivo da agricultura orgânica no planeta.
A agricultura orgânica, ela é realmente para você produzir numa escala maior e atender uma maior quantidade de pessoas, você precisa ter uma rede colaborativa. Você precisa, cada produtor auxiliando na sua especialidade e assim a gente se unir em prol de oferecer orgânicos para mais pessoas. Então eu gosto toda essa sensação, né, que a gente tem de comunidade na agricultura orgânica, é muito gostoso. E aí eu fui me encantando. Eu fui conhecendo mais produtores, a gente foi sendo chamado para feiras. E eu ficava toda empolgada, porque são produtos incríveis, de agricultura familiar, que tem aquela mãe, aquele filho que passa, né, receita de pai para filho, ensinamento. Muito bacana. É muito gostoso. A gente tem muito fornecedor com muita história interessante na loja. E isso daí, a gente vai conversar com os fornecedores, a maioria são pequenos produtores que a gente está colocando, a gente fez até uma gôndola na loja agora da agricultura familiar, né? Então todos têm uma história aí do produto, uma paixão por aquele produto que eles produziram, que desenvolveu. Então isso é muito envolvente. A Mariana fica nessas feiras com os fornecedores. Essa semana tem uma feira boa em São Paulo. A gente vai e aí assim, a gente se envolve com a história também dos fornecedores, né? Muito. E só finalizando a linha e acabou que com o Empório eu fui entrando, fazendo Instagram, e aí eu entrei na faculdade, eu já ia pegando o que eu ia aprendendo, compartilhando com a minha mãe. E aos poucos você vai entrando. A porta de entrada foi o Instagram. Sim. E o Empório, né? Foi tomando seu espaço, né? Que sempre foi seu, na verdade, né? Mas eu gostaria de saber mais, porque a Malunga a gente conhece um pouco dela e sabemos que tem muitas mulheres com cargos relevantes dentro da empresa. A gente queria saber o que vocês acham disso. E a Clevane até comentou que as mulheres são mais detalhistas, se é sobre isso que as mulheres ocupam bons cargos dentro da empresa. Então, Luana, eu tenho mais facilidade de trabalhar com mulheres mesmo. Assim, na parte administrativa, comercial, a gente tem muitas mulheres. Talvez até seja por conta do nosso jeito, né, de trabalhar, que eu acho que a gente tem necessidade dessa multitarefa, né? A mulher é muito multitarefas. E eu não consigo, às vezes, se eu peço uma coisa para o homem, talvez ele vá aprofundar e fazer até bem feito, mas ele demora tanto para me responder que eu me dá desespero. Aí eu tenho essa questão. Faz uma coisa de cada vez. Eu tenho um pouco de desespero, sim. E aí na parte administrativa e comercial, eu sempre tive mais facilidade de trabalhar com mulher mesmo. As mulheres são muito guerreiras, eu acho assim, né? As mulheres trabalham, lidam com a casa, lidam com os meninos. Talvez essa questão da multitarefa, né? Faça com que elas se empenham e se apaixonam e vivem aquele negócio. Tem hora que eu tenho algumas funcionárias que eu tenho que falar, vai embora pra casa. Né? Descansa um pouco. Se dedicam mesmo e são pessoas maravilhosas. Eu gosto muito de trabalhar com mulheres. E o Dia da Mulher a gente estava celebrando lá que a gente tem umas 60 mulheres na Malunga. É muita mulher mesmo. É muito legal. E falando sobre isso também, quando você começou essa parte administrativa e comercial da Malunga, você enfrentou algum desafio sendo mulher naquela época, já que não tinham muitas mulheres ocupando essa posição e você sempre esteve ali à frente, né? Então, Paula, eu não enfrentei dificuldade. Eu fui criada por um pai, eu acho que até porque ele teve 3 filhas, e o avô, o pai dele, era muito defensor das mulheres. O meu pai já foi criado dessa forma, entendendo, e ele sempre achou que a mulher e o homem tinham que trabalhar, tinham que sair de casa, tinham que batalhar, tinham que ser iguais. Ele sempre viu isso com igualdade. Nossas profissões eram profissões diferenciadas, tanto minha como a minha irmã, que na época não se fazia, mulher não fazia muito veterinário, curso de veterinária e agronomia. Nem agronomia. E a gente teve muita tranquilidade em fazer os nossos cursos, muita tranquilidade mesmo. Vim trabalhar primeiro administrando uma fazenda da família,
Isso talvez tenha me deixado mais à vontade, né? Sempre fui muito respeitada, nunca. E depois na Malunga a gente tem assim muitos mil, muitos mil funcionários que já passaram pela Malunga, né? E sempre consegui trabalhar com muita tranquilidade. E isso, com os técnicos, sempre tivemos bastante tranquilidade. Isso aí, no meu caso também, eu senti isso. Eu achava que eu iria sofrer alguma, sei lá, algum preconceito por ser mulher. Eu acho que um pouquinho era por ser jovem, uma cara de muito novinha, de inexperiente. Mas eu acho que a gente se posicionando ali, fazendo um bom trabalho, estudando e fazendo o que tem que fazer, a gente conquista esse espaço, né? Eu acho que comecei a perceber isso, inclusive com as pessoas que a gente formou junto, que é muito mais uma questão do jovem conseguir ali seu espaço do que das mulheres não conseguirem entrar na agronomia. Eu vejo que esse é um problema, que muitas mulheres às vezes têm medo de entrar nessa área, achando que não vão conseguir espaço, que não tem lugar para mulher no agro, mas tem lugar sim. Tem lugar, eu tenho certeza. Não, e tem muitas mulheres se formando em agronomia ultimamente, né? Tanto quando a gente entrou, eram poucas mulheres, em vista do que é agora, né? As salas estão bem mais cheias de mulheres. Isso mudou. A gente vê que hoje em dia as mulheres estão conquistando ali, às vezes não necessariamente, tá virando uma coisa assim que as mulheres estão ocupando as mesmas coisas que os homens necessariamente, mas porque o agro ele vai evoluindo e vai precisando de cargos em várias áreas. Essa área de gestão, né, tem a área comercial, a área de marketing. Então, às vezes a pessoa se forma nesses cursos, que nem a Mari, e migra pro agro, porque o agro precisa de gente em todo lugar, né? Em todo lugar. E olha que eu tenho 30 anos de formada. Na minha época, 12% da minha turma eram de mulheres. Era bem menos, eu acho, né? Do que hoje, eu não sei qual é o percentual, mas eu me lembro exatamente da minha turma, que eram 12%, e já eram muitas mulheres. O pessoal falou, já ficou assim, nessa turma entrou muita mulher. E assim, algumas continuaram estudando, foram ser professoras, mas quem saiu para o campo e foi trabalhar não teve dificuldade porque a gente se encontra de 5 em 5 anos até hoje. Que legal. A gente não se encontrou com a turma é o momento. A gente é uma escola muito tradicional em Minas, que é de Lavras, que hoje é a universidade, na época não era, mas tem esse encontro de 5 em 5 anos e a gente tem um grupo grande que a gente se fala. Que legal. E todas também seguiram a carreira, não desistiram da agronomia. Muito bacana. Até falando disso de faculdade, a gente queria saber, para vocês contarem para as meninas, né? Qual que é a dica que vocês dão para dar aquela impulsionada durante a faculdade, para elas saírem mais preparadas? A Mari falou que participou de alguns grupos, né? E você também se envolveu ali mais nessa parte administrativa, né? Ir atrás dos cursos. O que vocês acham que dá um diferencial para sair mais preparada da faculdade? A Mari tá mais recente, pode falar um pouco mais. Na minha época não se fazia tanto estágios, a gente tinha mais dificuldade, porque os estágios não eram obrigatórios, não tinha TCC. A gente fazia estágio porque a gente queria. Eu fiz os estágios em café porque eu era apaixonada por café. Primeiro eu acho assim, a gente tem que estar na faculdade, amplie o leque. Veja tudo com carinho, porque você nunca sabe no que você vai trabalhar. E eu não olhei nada de hortaliça, eu só olhei café e depois fui trabalhar com hortaliça. Fiquei muito direcionada no meu curso. Eu acho que isso foi ruim para mim. Eu devia ter me aprofundado mais em outras coisas. Ninguém sabe o dia de amanhã, né? Então, eu acho que é importante isso. A gente fazia estágio, sim, nas férias, porque era muito mais difícil, até locomoção, né? Essa questão hoje que vocês têm da internet que a gente não tinha. Então, agora, siga o seu sonho. O que eu indico, o meu sentimento é siga seu sonho. Porque o sonho é que faz você realmente
querer acima de tudo, né? Então, seguir o sonho, seguir a sua vontade. Que você tenha essa vontade, desperte essa vontade e siga seu sonho. Eu acho que isso é muito importante. Hoje, assim, depois que eu saí eu entrei, como eu já entrei pensando que quando eu saísse eu tinha que entrar na Malunga, eu tinha essa visão de... Eu ficava assim, então eu tenho 4 anos pra aprender de tudo. Até foi um pouco desesperador no começo, eu já entrei na empresa júnior, eu queria começar a trabalhar logo, eu queria começar a aprender coisas novas logo. Ficava pra minha mãe, né? Eu tinha nem 18 anos, ficava assim, eu tenho que trabalhar. E aí, a empresa júnior super me ajudou na época, me deu todo aquele treinamento de todas as áreas. Uma experiência mais real, né? Também, Isso. do que a teoria de muitas matérias. E você já pega algumas responsabilidades, eu acho que isso muda muito a maturidade ali no meio do processo da faculdade, quando você pega pra você ter as suas próprias responsabilidades com o cliente de verdade, com a pessoa real de mercado. Então isso me ajudou muito. E eu sempre busquei desfrutar de todas as oportunidades que a universidade me dava. Então eu fiz parte de todos os grupos. Eu lembro que eu entrava no Instagram da UNB assim, o que tinha de grupo de extensão? E eu ia procurando todos que eu poderia fazer que ia ser interessante de alguma forma, porque eu tava naquela coisa assim, se eu formar e entrar na Malunga, eu já tenho que saber mais do que essa galera que tá aqui. Então eu corria muito atrás de fazer curso, eu fiz 2 estágios, eu queria ter feito 3, só que aí deu a pandemia bem quando eu tava procurando outro, e aí, mas mesmo assim os que eu fiz, fiz 2 mais a empresa júnior, então tudo me ajudou a ter muita experiência. Foi até um pouco, eu acho que eu fui mais desesperada do que precisava, mas eu aprendi muito, principalmente nos grupos, no final do curso, nos grupos de pesquisa. Hoje quem pergunta pra mim sobre TCC, eu falo, vai atrás dos grupos de pesquisa, porque lá você pega um assunto que você gosta, eu gostava de sustentabilidade. E eu aprofundava pra caramba, porque você pega as tendências que estão saindo nos artigos, estuda aquilo e coloca no seu TCC. E você aproveita aquele TCC que você vai aprofundar durante 1 ano numa temática e realmente utiliza pra guiar a sua carreira, assim, pelo menos a sua entrada no mercado de trabalho. Foi o que eu fiz, assim, eu peguei com a minha professora Patrícia, me aprofundei pra caramba no tema e aí eu já entrei na Malunga dentro daquela linha, né? Daquela linha. E aí uma coisa já me deu muito mais base pra entrar na fazenda, fazendo o que eu tava fazendo, porque eu tinha estudado 1 ano aquilo. Então eu tinha certeza. E eu já fiquei assim, Mariana, vai procurar um MBA já. Aí ela falou, mãe, eu tenho que ter 2 anos de formada pra fazer um MBA, calma. Deixa eu trabalhar um pouquinho. Eu só tenho 1 ano. E você pensa em fazer um MBA? Quero. Ainda não sei a área, porque cada hora eu falo que eu preciso saber de uma coisa diferente, né? Tem hora que eu quero pra marketing, tem hora que eu quero pra, sei lá, finanças, tem hora que eu quero... Tudo é muito interessante. Quando você ama muito um negócio, você quer aprender de tudo pra fazer com que aquele negócio cresça. Então é isso que pega pra mim, que eu acabo querendo aprender um pouco de tudo. Um monte de coisa. Eu fiz o MBA, eu recomendo muito. Eu acho que tem que fazer, tem que continuar estudando, né? Porque é muita novidade. O que a gente aprendeu há 30 anos atrás na agronomia é quase nada do que vocês aprenderam hoje, né? Então, assim, é tudo. Hoje o mundo está em evolução muito rápido. Então, continuar estudando é muito importante. E engraçado vocês falarem isso, porque é algo que eu e a Paula tem muito forte, esse negócio de estudar. A gente está sempre falando, comprei um curso novo, vou fazer uma pós-graduação nova. E eu acho que esse ponto é muito importante, porque é o que eu acredito que fez eu evoluir na minha carreira profissional, e a Paula também tem isso muito forte, né? Que eu acho que tem uma frase, a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo, né? Eu acho que é muito importante, a Paula tem isso na família dela, minha mãe também sempre falou, olha, a única coisa que eu posso te dar são os estudos, você vai vencer pelos estudos. Isso mesmo. Então é uma coisa que a gente tem bem em comum, né? E como motiva, assim, quando você ganha novas informações? Porque senão você fica ali sempre no mesmo, quebrando a cabeça no mesmo problema. E quando você amplia e traz novidade,
você se motiva, você vai para uma nova semana com mais motivação de resolver e de trabalhar de uma forma diferente. Lá na Malunga a gente está investindo muito em treinamento, em curso, e a gente vê como o clima das pessoas vai mudando, as pessoas vão se empolgando. E uma coisa desencadeia a outra. Quando você dá o curso de uma coisa, às vezes teve um aluno daquele curso que gostou muito do tema e vai procurar em casa mais, e aí traz uma novidade a mais para a pessoa que estava dando o curso, melhorar o curso que estava dando lá na fazenda. A gente tem criado muito essa cultura. A gente fez um curso de gestão, o Joy foi fazer um curso de gestão pro agro, que é um curso muito bacana. E aí nós começamos a dar treinamento para todas as pessoas, todos os líderes, porque a gente tem essa organização lá, né? De ter os colaboradores, os líderes, os gerentes. Então a gente começou dando primeiro para os gerentes, depois para os líderes, e agora a gente já está formando novos líderes com esse treinamento. E aí esse treinamento também fez um diferencial muito grande nos últimos anos, principalmente faz uns 4 anos que a gente segue essa linha do Agro Mais Lean, que é um professor de Piracicaba que tem um curso sensacional de gestão Lean. E aí, assim, também foi um direcionador, né? Pra gente também foi muito importante. A gestão à vista. Trouxe esse gás, né, da organização, de estar sempre estudando e renovando. Eu acho que isso, assim, até dentro da realidade rural, porque às vezes eu vejo... não, como é que a gente vai fazer essas pessoas, sei lá, a pessoa que tá ali no campo, entender, poxa, a gente tem gente lá que mal fez escola e tá entendendo de indicador, tá entendendo interpretar os resultados da semana, então não é... Sabe qual é a sua meta, sabe qual é o seu objetivo, não é o seu sobre... cliente. Exato, não é sobre escolaridade, é você... criar, acreditar nas pessoas em primeiro lugar e traduzir aquilo de uma forma mais didática possível, que você vai conseguir fazer a fazenda operar da melhor forma possível. Então, assim, uma das perguntas era essa, né? Em relação aos colaboradores, né? Como vocês fazem para lidar com tantos colaboradores e fazer todo mundo ficar alinhado ali no mesmo propósito? Então, essa questão dos treinamentos é uma das... Sim, com certeza... a base, um dos pilares. E tem mais alguma outra coisa que vocês acham que é mais importante para conseguir envolver as pessoas? Eu acho que o Joy fala muito isso, né? Primeiro tem aquela como é que fala? Pirâmide de Maslow, né? Que ele fala que as necessidades básicas, as primeiras necessidades básicas têm que ser supridas. Então, o salário correto, pagar as pessoas de forma correta. A gente, ao longo desses anos, 27 anos que eu tô com o Joy, tocando a Fazenda Malunga, a gente tem uma causa trabalhista. Então, eu tenho trabalhado com muito correto com as pessoas, provavelmente, né? Não, eu já trabalhei na Fazenda Malunga, eu tive o prazer de trabalhar junto com a Mari, com a Clevane, e foi uma experiência incrível, porque eu tive essa sensação de família. Na época eu vinha de uma época um pouco conturbada na minha vida, pós-pandemia, então eu não estava bem, assim, psicologicamente falando, né? E a Malunga me deu esse suporte, era um lugar que eu me sentia dentro da minha família, dentro da minha casa. Eu tinha liberdade de falar com as pessoas e ser quem eu era sem problema nenhum. Foi uma experiência e tanto. Que bom, Ana. A gente fica muito feliz. E assim, eu acho que você primeiras necessidades básicas, né? A partir daí, o pertencimento, o acolhimento, exatamente. Você dá a oportunidade das pessoas falarem, né? Quer dizer, todo mundo lá tem a sua opinião, a gente faz as reuniões, então as pessoas podem, as semanais, as diárias. Tem reunião diariamente. Diária, semanal e mensal. Diária nem se for 5 minutinhos, mas tem as reuniões. E ouvir as pessoas, ouvir os colaboradores, né? A gente lida muito com essa coisa de treinar os nossos gerentes e líderes para serem ouvintes. Né? Que às vezes tá ali nos colaboradores é que tá a solução de muitos problemas, e que se eles não souberem ouvir e só chegar, a gente tirou a figura do chefe
Colocou a figura do líder. E transferir uma figura do líder. O líder é o que ensina, né? O líder é o que é seguido, é o que guia, não é o que manda. Né? É essa a cultura que vai se consolidando lá na Malunga, que eu, quando entrei saindo de um curso de administração, eu falei, é isso. É dessa forma que tem que ser. As pessoas têm que gostar do que fazem. A partir desse momento que elas gostam do que fazem, elas se dedicam. E aí o negócio cresce. E as pessoas precisam se sentir pertencentes àquele negócio, então elas precisam ser ouvidas. E não só ser ouvida, né? Quando elas são ouvidas, a gente trazer a solução e trazer a resposta. Então tem que ter essa agilidade, tem que ter esse jogo de cintura. E eu sinto que todo mundo lá que tá na gerência e liderança tem. Porque a gente aperta muito nessa tecla dentro desses cursos. E a pessoa tem que ser reconhecida pelo que ela faz bem, né? Então a gente trabalha muito em cima dessa questão de propósito, de pertencimento, de reconhecimento. São os 3 pilares que a gerência e a liderança têm ali na ponta da língua para trabalhar com seus colaboradores. E é realmente para as pessoas entrarem lá e se sentirem em casa. Eu gosto que eu participo de todas as integrações de pessoas novas, né? Que eu faço treinamento com a Nayara, que é nossa gerente de RH. Ela tem isso na ponta da língua já também. Só que ela sempre fala assim, a Malunga vai ser o lugar, a gente vai fazer de tudo para dar certo. Se você quiser fazer dar certo também. A gente não vai tirar a pessoa por conta de qualquer problema. A gente vai buscar solução. A gente busca solução. A gente acredita que o erro não está nas pessoas, às vezes está no processo. Então a gente vamos solucionar o processo para que você se sinta bem aqui. Mas a partir do momento que você não se sente mais bem aqui, então não faz sentido nem pra gente, nem pra você ficar insistindo nisso. Então a gente trabalha muito isso nas nossas integrações e acaba tendo pessoas alinhadas com a cultura da empresa. É isso que a gente está levando para o mercado, Malunga, que já está tão enraizado na fazenda. Mas a fazenda é porque são... E como que funciona isso? Vocês, a dedicação de tempo, né, e de estar presente tanto na fazenda como no mercado, como que é a rotina de vocês? Imagino que é uma coisa meio corrida, né, meio intensa. Mas, assim, eu já tô numa fase um pouco mais fácil, né? Porque eu já tô mais entregando, deixando ralar um pouco. Mas, sabe o quê? A divisão de função é tão clara para as pessoas, a divisão de trabalho é tão clara. A Luana, que esteve com a gente há um tempo, sabe, né, Luana? E a responsabilidade que as pessoas têm nas suas atividades é tão grande que isso traz um certo conforto pra gente, né? Então, não é uma loucura. Eu não trabalho pra caramba, hoje eu consigo me cuidar muito menos. Calma. Assim, ela trabalha pra caramba, mas é que ela gosta muito de trabalhar. Então, às vezes, ela não acha que tá trabalhando tanto. Mas assim, no dia... Eu trabalho muito mais. Eu acho que porque quando já eu era trabalhou menor, tanto, eu não tinha né? noção do tanto que ela trabalhava. Já foram tempos piores, né, Clevane? Com certeza, nossa, meu Deus. Não tinha nem o sonho de que chegasse a esse ponto. E você, na época, quando vocês começaram, assim, você e o Joy, esse início... Aí, sim, eu fazia tudo. Eu fazia os pedidos por telefone, eu fazia venda, eu ia no banco, eu carregava, entregava verdura em casa, eu fazia feira, eu fazia as compras, nota eu ia fazia nota fiscal, na mão, Aí eu ia pra feira. Né? Então, isso pra mim foi trabalhar muito, tá entendendo? Sim. Era tudo, né? A gente fazia tudo, ouvia os problemas dos funcionários. Hoje a gente tem um RH, hoje a gente tem até uma psicóloga que atende os problemas mais sérios. A gente tem uma psicóloga que a gente conseguiu fazer uma parceria. Muito legal. Então, assim, meu Deus, é o céu, minha filha. Nossa, e assim, naquele início, né?
Como que é? Você vislumbrava que viraria isso, a Malunga? Você tinha uma visão clara, um objetivo do que se tornaria? Ou o Joy, vocês já conseguiam imaginar a proporção que tomaria? O Joy sempre conta numa historinha, Paula, que quando ele tinha lá 2 águas, né, de telha e uma caixa d'água cheia de água para lavar verdura, ele colocou um ponto de luz assim. Aí o pessoal falou, pra que esse ponto de luz? Aí ele falou, é pra quando o caminhão estiver encostando aqui. Aí os amigos dele riram dele e falaram, você nunca vai carregar verdura à noite, não. É bem assim, né? O Joy é E hoje extremamente... sai toda noite 3 caminhões de verdura. Toda noite sai 3 caminhões de verdura do PEC. Ele é muito empreendedor e ele é muito... Bom, essa questão, né, que aí eu acho que o homem, ele é mais ousado, ele é mais... essa coisa de investir, de ser empreendedor, de ter mais coragem, né? Nessa parte eu acho que o homem tem um pouco mais. Talvez até seja a questão da nossa formação mulher, né? De ser acolhedora, de ser cuidadora, e o homem de ser mais o que ia pra caça, né? Que garante o sustento da Uma família. coisa até biológica, a gente carrega, biológica. né? E eu entendo que essa união é importante. Eu acho que é importante os 2 pontos, Complementa, né? né? Se complementam, Um complementa né? o outro. Mas a mulher é tão importante quanto o homem. Isso eu vejo que realmente as empresas que entenderem que a importância de cada um e souber balancear, vão ter muito mais chance de sucesso. Sim, eu vejo pelo que você tá falando, a visão, o sonho ali, o foco do Joy, aliado à sua capacidade multitarefa de fazer tudo e de gerenciar, de cuidar. Esse lado cuidador, ele faz diferença dentro da empresa. Você ter esse olhar. Até a Mari falou pra mim, a gente tava conversando, que você tem esse lado maternal muito aflorado até dentro da Malunga, de fazer parte, de se atentar às questões das pessoas. Então é uma coisa que realmente a gente tem que trazer mais mulheres pro agro para complementar esse lado, que muitas vezes é o que falta dentro de uma organização, né? Exatamente, eu vejo muito isso, a divisão deles e como se complementa. Pra mim foi um baque entrar na empresa, trabalhar com os meus pais, porque eu queria... o meu pai e a minha mãe brigando por um problema de trabalho. Eu assim, quem eu defendo? Vou ficar do lado de quem? Vou ficar do lado de quem? Mas eu hoje enxergo a divisão dos dois e que faz a Malunga funcionar de uma forma como funcionou durante muitos anos. Ele tem essa pegada da visão. Às vezes ele fala umas coisas, eu faço assim... Meu Deus. Enxerga muito longe. Às vezes ele, daqui 10 anos, quando a gente tiver isso aqui, eu... Ignora ele, gente. E a minha mãe não, minha mãe é mais centrada de vamos pagar a conta hoje, vamos viver o hoje, o que a gente tem pra fazer hoje. Coloca os pés no chão. Mas o equilíbrio entre esses 2 pontos faz o negócio crescer. E eu acho que os dois trazem muito, muito aprendizado pra mim, pra eu conseguir centralizar essas 2 vertentes. E eu tava lendo agora o Monge Empreendedor, o Monge Executivo, que é um livro que a gente adora e que a gente já leu umas 3 vezes, mas agora a gente tá lendo em conjunto com todos os nossos gerentes, a gente faz a leitura e cada um apresenta um capítulo pra gente fazer uma realmente... A gente chama de cumbuca, né? Que a gente aprofundar na leitura de um livro de gestão. E vocês convidam todos os colaboradores? Como que funciona? Tá só com os gerentes, né? Essa reunião. E é um aprofundamento mesmo de um sistema de gestão bem interessante. E ele fala lá que um outro pilar importante é você ter o tempo de meditação, sabe? E eu acho que a religião também é muito importante, porque é a forma como a gente se segura, como a gente medita, a meditação. Cada um tem a sua religião, tem a sua formação, mas você tem esse momento de vir para dentro de você mesmo e fazer a reflexão. Eu acho que isso eu tive também. Eu gosto muito da igreja, né? Levo a igreja católica como uma coisa muito importante para mim, sempre tive muita fé e confiança, porque tem horas que para ser empresário você tem que
respirar fundo e ter muita fé. Sim. Porque não é fácil, a luta é grande. Eu tinha esse sentimento muito forte, mas eu tô muito feliz que eu li pela primeira vez num livro de administração, que esse livro é um livro de administração, eu li sobre isso. Eu vi um escritor falando sobre isso. Muito Achei legal. Muito legal isso. Isso aí a gente, inclusive, tá querendo abordar bastante dentro da AgroPink, que é a gente não dividir a mulher como a profissional apenas. A gente quer olhar e mostrar essa realidade como um todo. Porque essa parte espiritual da religião, ela impacta totalmente a parte emocional, Sim. né? A parte da saúde física, da disposição, a parte das relações. Então, é um conjunto, né? Eu acho que realmente tudo isso vai influenciar em você ser uma profissional mais equilibrada. Você consegue ter uma força que vem das outras áreas, né? Sim. Você tem algum hobby, alguma coisa assim que te motiva? Meu hobby é a malunga. E você, Malu, você tem algum hobby? Eu tenho. É porque eu vi muito meus pais, eles cresceram muito nessa coisa. Os dois gostavam muito da malunga. Então eles se divertem mesmo com isso. E final de semana querem falar sobre isso. Eu fico assim, gente, final de semana não. Mas eu gosto mais. Eu tenho as minhas coisas que eu gosto de estudar mais. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de fazer yoga, eu gosto muito de fazer cursos diferentes de espiritualidade, de alimentação, de astrologia. Eu sou curiosa, só que realmente a malunga, por ser... Eu falo que a gente trabalha quase que na cadeia produtiva inteira, assim, produz, entrega em supermercado, tem o nosso próprio varejo, lida com o consumidor final, delivery, e aí vira essa cadeia tão grande que acaba são muitos detalhes e toma muito parte do dia. Só que eu acho importante ter esse tempo pra gente, né? Pro nosso hobby, pra nossa diversão, pra criar relações. Tem que chamar a Clevane pra fazer yoga com você. Eu chamo, ela faz. Eu faço um pouquinho de ginástica, eu faço. Então, pra não ficar dolorida, né, Pra mãe? manter a saúde. Mas uma pessoa falou pra gente assim, é o nosso sonho, né? Meu sonho é o sonho do Joy. Que ela venha, os nossos filhos venham, como se quiserem trabalhar na malunga, trabalhem como a sua empresa, uma empresa como se fosse um emprego seu, e depois lá na frente você decide. Não se sinta na obrigação de vir e dar continuidade naquilo que não é, se não for seu projeto lá na frente, porque eu sei que vai ser passageiro, uma hora vai estar na mão deles, dos nossos filhos. Então, enquanto ela estiver trabalhando, que ela trabalhe como se fosse qualquer outra empresa que ela estivesse trabalhando, né? Agora, se ela vier a ser o sonho dela lá na frente, que ela dê continuidade como sonho da vida dela. Porque uma empresa, ela é mais... Quando a gente constrói um negócio, quando a gente projeta um negócio, sonha e vive um negócio como a gente vive, a gente passa a realmente abrir mão de algumas coisas mesmo. Porque você não precisa. Às vezes as pessoas falam, eu viajo pouco. A gente gosta de viajar, mas a gente viaja pouco, né? Mas a gente é muito feliz, assim. Não quer dizer que eu tô triste porque eu não tô viajando. Não é isso. Eu tô bem. A gente tá feliz, assim. A gente é feliz, assim. A gente tava até comentando hoje o que a gente tá inventando da vida, hein, Luana? A gente No pleno domingo, a gente trabalhando. Só que eu virei e falei, pô, mas eu tô feliz. Aí ela, eu também. A gente prefere, assim, essa correria do que... Porque pelo menos a gente tá tentando, a gente tá vivendo algo que a gente acredita. Então eu acho que foi uma sensação diferente de tudo, assim, quando a gente cria... né, inicia algo assim nosso e, sei lá, aquilo é o nosso sonho, né? E eu queria saber, né, a malunga hoje você vê ela como algo que você pretende fazer alguma coisa diferente no futuro dentro da malunga? Ou você pensa em continuar como ela está? Você pensa em algo seu? Pergunta do milhão. Todo mundo quer saber. Na verdade, hoje eu tô muito me encontrando nesse processo da malunga. Tô construindo ainda o que eu quero. Não tenho essa visão de futuro. Eu até me perguntaram esses dias, né? E eu falei,
eu não me vejo fora da Malunga. Eu gosto, eu amo a Malunga, eu amo o que eu faço, eu amo estar com a minha família, eu amo estar em família porque eu considero as pessoas que estão lá minha família. Eu acho que tem um propósito muito legal, tem 1 trilhão de oportunidades que eu vejo que... Eu tenho 1 milhão de ideias junto com meu pai, eu acho que eu puxei um pouco disso. Mas ao mesmo tempo eu tô aprendendo, eu falo pra minha mãe que ela entrou na empresa, era como se ela estivesse andando de bicicleta, aí depois virou um carro, aí depois virou uma van, depois virou um trem. Ela foi evoluindo junto com a empresa foi crescendo junto com a maturidade dela. Eu entrei com 24 anos, a Malunga era um trem. Eu entrei lá na frente junto com ela e eu tô assim... Um trem bem mineiro. Um trem. E já com as coisas acontecendo muito rápido. Eu sinto que eu tenho que aprender tudo muito rápido. Mas, no meio desse processo, eu vou me descobrindo. Tem coisas que eu gosto, que eu quero desenvolver relacionado com a Malunga. Mas eu vou meio que sentindo mesmo, porque hoje é tanta coisa acontecendo que no momento o que eu penso é conseguir fazer o que hoje tá acontecendo dar certo, sabe? E daqui pra frente as coisas irem caminhando como tem que ser, porque eu acho que tô desenvolvendo isso ainda mais na minha fé. Minha mãe, essa foi a parte da influência da minha mãe. De confiar que vai acontecer da forma que Deus quer e a forma que Deus quer vai ser a melhor forma pra gente. Sim. Então eu não tenho essa visão, eu quero tornar a Malunga o melhor mercado do mundo e eu quero que as coisas deem certo para as pessoas que estão na Malunga estarem felizes com o que elas têm. Então que a gente consiga ter mais produtos orgânicos para mais pessoas ficarem com uma alimentação mais equilibrada e assim vai indo, e a gente vai vencendo os desafios de cada dia. E depois as coisas vão se encaminhando. Eu tenho essa sensação de que a cada mês assim que vai passando, porque eu sempre fico meio apavorada, né, mãe? Ah, meu Deus, é muita coisa. Mas as coisas vão se encaminhando pro jeito que tem que ser, sabe? Sim. E essa experiência que você tá vivendo na Malunga, independente do caminho que você seguir, com certeza vai ser uma base muito forte, né? Quando você trabalhou na fazenda da sua família, tiveram coisas, aprendizados também que você aplica hoje? Com certeza, com certeza. Quais foram as coisas assim que mais te marcaram, que você aprendeu com seu pai ali, com a sua irmã na fazenda? Meu pai sempre foi uma pessoa que cuidava muito das pessoas. Então, assim, os valores... E são coincidentes com os valores do Jói, sabe? Meu pai e o Jói acabaram se dando muito bem, foram meio que pai e filho, foram uma ligação muito forte, porque tinham valores muito semelhantes. Então, assim, é importante isso também, né? E aí, assim, essa coisa de cuidar das pessoas, né? De ser empreendedor, assim, eu vejo que eu não sou tão empreendedora como meu pai, mas eu respeito o lado empreendedor do Jói, porque meu pai era assim, e eu entendo que tá no homem ser mais ousado, porque eu vi isso em casa, e eu vi que isso era importante, porque deu certo, né? Então, ter um pouco de ponderação, a gente segurar um pouco o freio, porque os homens são muito ousados. Tem gente que é muito ousada. Tem gente Mas na experiência da Clevane foram as personalidades que ela conviveu ali. Sim. E você é mais ousada? Não, eu acho que eu tenho muito essa influência dos dois, que cada um tem uma personalidade forte. Mas é realmente um processo que eu tô me descobrindo, assim, como profissional. É muita informação, eu só tenho 1 ano de formada, é muita informação, as coisas estão sendo construídas. Tenho sonhos que estão sendo construídos, assim, coisas que eu quero fazer na Malunga, essa questão do agroturismo que a gente quer mexer, quer trabalhar. Só que tem que ser um processo lento. E hoje eu vejo muito que a gente tá muito acelerado, né? Nossa, eu falo isso muito com a minha mãe. Nossa, mãe, a minha geração é muito acelerada. Que saco! Mas você falando assim, desse momento que você entrou na faculdade mesmo, que você tava ali querendo aprender de tudo, você passou, e também por ter formado na época da pandemia, você passou por alguma questão assim de ansiedade? Ixi, muito. Eu tenho muita ansiedade, assim, porque justamente por ser muita informação,
por eu ter esse medo de, e se eu perder algum dos dois? Alguma hora, Deus me livre, mas e se acontecer isso? O que eu vou fazer com toda essa gente? Tudo bem que hoje a gente tem gerentes, a Malunga tem muita gente para cuidar daquilo e funcionar, mas tem um peso. E aí rola uma ansiedade mesmo. Até uma coisa que eu tô tratando, né, mãe? Como eu faço terapia desde pequena. Mas essa é um pensamento que me aflige. Só que a gente vai construindo, eu vou construindo, e meus pais me ajudam muito nisso. Esse é um vínculo gostoso de trabalhar em família, porque minha mãe me defende, ela entende que o que é esse processo, ela respeita, ou melhor, ela tenta entender, assim, porque às vezes é difícil você calçar o sapato do outro, né? Ela, no começo, quando eu entrei, eu ficava assim, mãe, é isso e aquilo lá. Relaxa, vai dar problema não, vai dar certo. Só que na minha cabeça aquele problema tava pipocando, eu ficava assim, não vai dar certo. E ela, relaxa. E agora não, agora ela tá entendendo que na minha cabeça pipoca porque eu não tenho experiência e ela tem muita. Então a gente é muito unida, a gente anda muito junta. Eu ligo pra ela o dia inteiro, né? E aí ela passa muito desse aprendizado pra mim pra controlar essa ansiedade, essa angústia, esse estresse, porque problemas vão acontecer, as coisas não vão, você não vai resolver tudo num dia. E aí ela, com a experiência dela, ela vai me segurando. Então isso é muito bom, só que realmente eu venho tratando mesmo com terapia, buscando os tais dos hobbies que são importantes pra gente se situar e principalmente espiritualidade. Pra mim também, na época que eu formei, né, da pandemia, eu tive também esses problemas de ansiedade bem complicados e a terapia fez total diferença. Até hoje eu faço. E pra mim meio que é o momento da semana onde eu paro e quando a gente verbaliza os problemas, muitas vezes a gente vê como eles não são tão grandes, né? Parece que na cabeça são monstros, aí você fala, conta ele pra ela e você, poxa, não é tudo isso, né? E a gente consegue organizar melhor os pensamentos. Eu acho que só da gente ter essa sessão de colocar pra fora e de tentar ver um sentido, ver que não é o fim do mundo, aquilo já dá um alívio muito grande, né? E assim, não vou mentir, por um momento, assim, às vezes eu pensava, por que eu não tenho um irmão mais velho? Uma pessoa ali pra estar me ajudando, ou um homem na família. Eu acho que tem muito isso da cultura de, tipo, o menino, o filho, o pai leva o filho pro campo e tem... E eu ficava pensando, meu Deus, mas meu pai não tem filho homem, não. E aí, às vezes, não sei se é uma coisa da nossa cultura, que foi um pouco enraizada na minha cabeça, mas aquela coisa de provar que, mesmo sendo mulher, eu vou entrar no negócio, na fazenda da minha família e quero dar continuidade. Mesmo sendo mulher, ponto. Então, isso é uma coisa que é uma sensação de quando eu formei, de provar pra mim mesma que eu seria capaz. Eu acho que isso vai ao longo da minha vida inteira. E, infelizmente, não sei só por ser mulher, mas tem toda essa questão de buscar a validação dos outros. Você fica em busca, né, daquela... Ainda mais a gente que tem tanta gente envolvida, tanta gente olhando, tanta gente... Meu pai entrou pra política também, aí acaba que muita gente fica... você é a filha do João, você que vai... agora tá na sua mão, e agora? O que você vai fazer? Então isso tudo causa um pouco de ansiedade. E você fica querendo provar para as pessoas que você vai dar conta. E esse processo de buscar essa aprovação, essa validação é cansativo, não é saudável. Então a minha construção é desapegar disso e concentrar no que a gente tem, no que a gente vai construir junto. Tenho falado para ela, assim, pega uma parte, né? Ela ficou com marketing, mas ficou nessa parte e depois você entra em outra área que te interessa. E a Mariana está participando de um grupo aqui em Brasília, que são alguns empresários, e que tem uma discussão uma vez por mês, leva alguns problemas, algumas dúvidas, discute.
e traz outros profissionais para também apoiarem a gente em algumas questões que ficam mais polêmicas e que são novas, porque tem problema novo também, né? Tem problema velho, mas tem problema novo. E aí você tem profissionais hoje de todo tipo no mercado que podem estar apoiando a gente para dar uma tomada de decisão mais acertada. Esses dias a gente solucionou um problema com o pessoal da Moai, né? Mariana, que deu apoio pra gente e a gente conseguiu entender um problema de relacionamento, por exemplo, que a gente estava tendo interno, né? Sim. E que são pessoas importantes dentro da empresa e que estavam entrando em choque que a gente não queria perder nenhum dos dois, né? E que era importante pra gente aquela solução. Então, E como é que é essa solução? Porque eu tô precisando. Eu acho que a gente tá. Eu acho que a gente tá numa época, não sei, numa situação que as pessoas estão muito com a questão da saúde mental muito abalada, né? A gente precisa de mais terapia, a gente precisa entender mais as pessoas. E é isso, como a minha mãe sempre me ensinou, a gente precisa olhar para o lado humano. O que aquela pessoa quer ouvir? Como se expressar? Essa questão da comunicação. Minha tia é psicóloga, ela fala muito da comunicação não violenta. Foi assim. É você conseguir conversar, gerenciar conflitos através de uma comunicação clara, que a pessoa... Porque cada um tem uma personalidade, cada um vai escutar o que quer. E aí você tem que saber falar o que aquela pessoa vai ouvir, sabe? As pessoas... Então, você trazer uma comunicação empática, você falar as coisas da forma que aquela pessoa entende, depois conversar com a outra, daquela forma específica que aquela outra pessoa entende. Isso é gerenciamento, sabe? Isso é liderança, isso é saber ouvir. E a gente tá aprendendo, porque... Às vezes você pega um profissional que tá com você há 10 anos, que sabe tudo daquela atividade, que domina tudo, que a sua empresa tá andando perfeitamente, aí você perde essa pessoa por um choque de relacionamento com outro gerente, e aí você descontrola toda uma empresa, você passa anos para construir uma outra pessoa para aquele negócio, você perde muito dinheiro porque você não gerenciou um relacionamento. Isso é uma dor muito grande nas empresas, muito grande. Você leva anos para construir, aí você destrói por conta de relacionamento. E essa questão que vocês falaram da comunicação não violenta, vocês passaram algum treinamento? Como que vocês... Tá aprendendo agora, A gente tá né, aprendendo, a gente tá lendo sobre isso, né, Mariana? A gente tá estudando bastante, vendo que dá certo. E aí a gente quer evoluir isso em formato de treinamento. Eu gosto entendendo muito as também. dores de cada um. Porque você entendendo a dor de um e a dor do outro, você consegue direcionar. Eu acho que é isso. Filtrar e direcionar. Muitas vezes a gente tem que ser... Mas tem que ser ouvinte. Tem que ser ouvinte. E é difícil ouvir. As pessoas não estão treinadas. A gente não está treinado para ouvir, né? É verdade. A gente fica, às vezes, muito focado também nos resultados, nas soluções, e esquece um pouco... Às vezes as pessoas estão do lado humano, que nem você falou. Como eu tô falando aqui agora pra Paula, que ela tá falando e eu já tô falando. A gente interfere na fala do outro já com o raciocínio na frente daquilo que ela tá falando. Quer dizer, ela não espera nem ouvir, né? Esse é uma coisa que a gente tá treinando, né, Mariana? E você tem uma irmã, né? A Malu. E a Malu, ela tem interesse em trabalhar na Malunga? Vocês já conversam sobre isso? A gente solta umas indiretas. Umas diretas. Ela tá fazendo veterinária, ela ama bicho, ela ama animal. Desde pequenininha, a Malu tinha 3 anos, a gente falava, o que você vai ser quando crescer? Ela, veterinária. Então ela sempre amou muito o animal e ela faz o que ela ama, e é isso que importa, né? Eu acho que quando eu tava no final do curso, quando eu tava escolhendo meu curso, eu não sabia o que eu queria direito. E aí eu fui construindo aquilo e me apaixonando pelo que eu tava fazendo. A Malu já ama muito uma coisa. E eu acho que a hora vai chegar, como chegou pra mim, o meu despertar pro olhar pra empresa, depois que meu avô faleceu. E eu acho que pra ela também vai chegar, só que talvez através dessa vertente ali que ela tá mais envolvida, que é a do animal. E a gente tem o laticínio, tem o curral, tem os nossos animais. E eu acho que talvez ali ela vá se apaixonando. Né?
A gente acredita. Mas também, se não for da vontade dela, se ela tiver Ela o tem uma sonho irmã dela, mais velha, afinal, a gente né? vai saber respeitar. E uma dúvida que eu tenho antes da gente partir para as perguntas do pessoal do Instagram. De onde veio esse nome, Malunga? Malunga, meu sogro escreve poesia, né? E ele gostava muito de colocar nas poesias dele o nome Malunga. E depois a gente foi estudar o nome é um nome africano, que quer dizer reunião em torno de algo bom, então é um nome muito bacana. Que legal! E que os escravos, quando vieram para o Brasil, eles traziam essa coisa de ser o companheiro, O irmão malungo. E eles às vezes também se reuniam em torno. Tinha uma aguardente que chamava Malunga, e era o motivo da festividade. Às vezes eles iam se reunir para fazer uma festa, festividade, e levava essa aguardente e fazia: vamos fazer uma malunga, vamos pra malunga. E era essa questão da reunião em torno de algo bom, uma festa, uma comemoração. E meu avô, na época, colocou o nome ali da chácara que ele tinha de Malunga, sem o intuito de virar um nome comercial. E quando a gente foi estudar o nome, a gente viu que tem vários significados, e a gente escolheu, né, mãe, o entorno de que a Malunga é algo. Essa reunião em torno de algo bom. E isso também casa muito com aquela questão da cooperação que você falou, né? Desse lado humano, de juntar as pessoas em torno desse propósito da Malunga, né? Exatamente, essa união em torno da alimentação saudável e orgânica e o bem que isso traz para as pessoas. E eu, como vizinha da Malunga, acho que eu posso falar um pouco mais, né? A Malunga faz vários projetos sociais dentro da comunidade mesmo. Eu acho bastante importante porque na região tem muitas pessoas carentes que precisam disso. E esse lado humano de vocês com certeza faz diferença enorme, não só na comunidade em si, mas a mudança que você quer ver no mundo, né? Então a Malunga tá de parabéns. Obrigada, Muito legal. Maria. Então vamos para as perguntinhas do Instagram. Pode começar aí. O Alessandro Silva perguntou se no Mercado Malunga vende o café da Fazenda da Pedra. Sim. Vende. A gente colocou o café lá da Fazenda de Minas, que é do meu pai, o café especial. Ah, que legal. Para comercializar. Então a Fazenda da Pedra é a fazenda do meu seu pai. lá do sul de Minas. Que legal. Você tinha comentado também que a sua irmã mexe com café. Ela que tá até aparecendo aí. Sim, ela ficou, né, quando meu pai faleceu, ela é veterinária, ela estava trabalhando, ela saiu, deixou o emprego dela, tá a foto dela junto comigo, com a Mariana. Ela saiu da empresa que ela até trabalhava na prefeitura, e ela veio administrar a fazenda e ficou tocando leite e café. Apesar de ser uma apaixonada por café, o filho dela foi fazer engenharia agrícola, se apaixonou por café, ela teve que se apaixonar também. E agora a gente tem nosso cafezinho especial e tá indo muito bem, e ela tá administrando muito bem também. Aprendeu. São duas administradoras rurais aí que me influenciam bastante. Que legal. Muito legal. A Clara de Azevedo perguntou: como é trabalhar em um meio que é majoritariamente masculino? A gente falou algumas coisas, Clara, a gente acho que falou muitas coisas sobre isso aqui no podcast, né? Mas a gente não teve dificuldade, assim. Na verdade, a Malunga hoje tem muita mulher, né? Como eu disse, eu falei 60, 70, tem que contar direitinho, que tem uma variação entre 60 e 70, mas na fazenda, né? Sem contar as lojas, né, Mariana? Então, assim, na parte administrativa a gente tem muitas mulheres, né? E no packing, onde é as embalagens, e no campo tem mais homens, até por conta da característica do trabalho. Sim, a agricultura orgânica é muito familiar também. A gente vê muitas mulheres envolvidas em tudo que a gente tá. Então é um pouco mais misturado, né? Então, mas a não é bem junção, assim, Clara, né? com certeza é o sucesso do negócio. Isso. Então, tem outra aqui, também é da Clara. Qual a maior dificuldade de trabalhar em família? Essa é boa. Tem prós Essa é e pra contras.
eu gosto muito porque tem toda essa questão do apoio emocional, da proteção, né, por ela ser minha mãe, então ela me ajuda muito, me guia, às vezes facilita muito algumas dificuldades que eu teria se ela não tivesse ali, se ela não tivesse passado por tudo que eu passei. Hoje eu cuido do nosso delivery e às vezes eu fico pensando nela, quando ela cuidava do nosso delivery, que era a entrega em domicílio, e as dificuldades são as mesmas. Tem muito mais tecnologia, né? Antes era um telefone fixo, agora é um aplicativo, mas as dificuldades são as mesmas e tudo a gente tem essa ponte muito fácil ali na mão. Mas pra mim é separar, não é... Nossa, separar... Porque como é que separa a minha família do meu trabalho, né? Se a minha mãe é minha chefe. Então a gente conseguir separar o tempo em família do tempo que tá trabalhando, as conversas. A maior dificuldade acho que é as conversas mesmo, porque a gente não consegue não falar. Tem hora que eu fico assim, não vou falar. Aí como a gente tá ficando velho, a gente esquece as coisas. Então se eu passar daquele momento, eu vou esquecer. Aí eu falo assim, Mariana, depois eu vou esquecer, deixa eu falar isso aqui com você agora. E aí, como eu sou muito ansiosa, às vezes eu falo, mãe, só domingo, não? Tipo, por favor. Aí ela fica assim, filha, eu queria falar um negócio com você. Até tem outra pergunta que foi da Clara Lima. Como as duas conseguem separar em casa as chateações do trabalho? Já teve alguma situação assim de discussão no trabalho que refletiu em casa ou é tranquilo? A minha mãe, ela tem um dom mágico de brigou, acabou a briga, voltou e finge que nada aconteceu. O mais difícil é com o marido, eu acho, né? Eu acho que a gente passou por isso e as pessoas, às vezes, vêm, a gente... tem o Diego, que é hoje gerente geral lá da Malunga e que ele participa muito das nossas reuniões e sempre é eu, ele e o Joey, né? E a gente tem as nossas discussões mesmo de cada um puxar para um lado, né? Ele muitas vezes quer fazer uma coisa e eu quero segurar o carro, né? E aí o Diego fala que como que a gente consegue, né, separar isso do relacionamento. Foi muita maturidade, é muito tempo, realmente leva tempo, eu acho, né? Acho que uma das coisas que a gente sempre levou é assim... Olha as coisas boas minhas, não fique olhando as coisas ruins, que se você olhar as coisas ruins, não vai dar certo o casamento. Então, olha pro lado bom e vamos tocando, olhando sempre o lado bom, porque senão em relação é polêmico. Eu e meus pais, eles são bem tranquilos, assim, às vezes eles me chamam a atenção, em casa está tudo normal, eu vejo mais realmente entre eles, que tem essa intriga, que às vezes abala, mas que eles... Tem que continuar. É uma maturidade. É tempo. É tempo. O Vicente Neto perguntou, qual o carro-chefe da fazenda? O Produtos, carro-chefes. É hortaliça, é o carro-chefe. Aí produto, alface americana e tomate. E qual que é o produto que vocês mais gostam? A paixão pessoal. Tem algum que seja favorito? Que você mais gosta de produzir, Cleber? Acho que não. É uma boa pergunta. Acho que eu não tenho. Não tenho favorito. Não. O sweet grape. Eu falaria o sweet grape. Que é o docinho. A gente gosta muito do sweet. Aí também perguntou, pensam em expandir a Fazenda Malunga para outras regiões? É um modelo muito difícil de replicar. A gente já teve algumas pessoas que quiseram fazer e copiar. Já teve, inclusive, perto de Goiânia, uma propriedade que levou um técnico nosso, replicou grande parte, né, do que a gente tinha construído aqui e fez quase tudo. Você olhava a foto aérea e falava, tô na Malunga. Mas, assim, eu vejo dificuldade de replicar. O clima seria um problema? O clima favorável de Brasília também, né? É favorável para hortaliça, mas eu acho que é muita coisa. Acho que são as pessoas, né, Luana? A construção das pessoas. Acho que toda empresa depende de pessoas. Então, assim, as pessoas é o mais difícil. O restante você financia, você arruma terra, você arruma dinheiro, você coloca, mas a construção realmente acho que são as pessoas. Com certeza.
Como iniciaram com a Fazenda Malunga? Acho que você já deu uma introdução sobre isso, né? Foi bem o meu pai, né? Começou lá na faculdade, que ele tinha essa área lá na Malunga, que já chamava Malunga. E aí ele conheceu esse grupo de estudo, começou a estudar sobre agricultura alternativa. E aí minha mãe entrou mais pra frente quando o negócio já tava um pouquinho mais desenvolvido, mas ainda Então não você tanto. comprou o sonho do Joy e se apaixonou também, virou seu sonho. Sim, exatamente. E o seu avô, ele, pelo que você falou, ele já produzia algo na Fazenda Malunga antes? Não, era só uma chácara. Uhum. Ele era do Banco do Brasil. Ah, tá. A Laura Magalhães perguntou: como funciona para produzir orgânicos como vocês? Então, a parte técnica, igual a gente falou, a gente tem muita gente que tem muita tecnologia já. A produção, a parte técnica, eu acho que avançou muito. Inclusive, muitos produtores procuram a gente para ser nossos fornecedores até hoje, né, de produtos para a gente revender, comercializar. E a gente sempre indica alguns técnicos bons aqui em Brasília mesmo que tem. Mas a parte de gestão, principalmente por ser uma gama muito grande de variedades de hortaliça, por ser um negócio mais complexo, é gestão, é pessoas, é gerenciar todos os dias, todos os detalhes. Porque ainda mais a hortaliça que é muito sensível, você deixou o tomate um dia, meio dia, você perdeu uma lavoura inteira. A hortaliça é muito sensível. Tem que ser muito ágil. Mas para quem vai começar, assim, poxa, do zero, não sei o que fazer, qual seria o primeiro passo, assim? Procurar uma certificação? A gente indica as pessoas, os consultores que tem aqui em Brasília. A certificadora hoje tem o Sindicato dos Produtores Orgânicos de Brasília, que tem uma certificadora local, que não é muito difícil, lógico, demanda um pouco de organização para você ser certificado, né? Você tem que ter um mínimo de documentação, de guardar documentos, de registros e tudo, que você tem que fazer. Então, mas não é um bicho de sete cabeças. Inclusive, tem um manualzinho simples para agricultura familiar, que o próprio Ministério desenvolveu. Então, não é bicho de sete cabeças. Não é tão caro porque tem as certificadoras locais, então não tem o deslocamento do fiscal, que encarecia muito, porque os fiscais, o nosso, por exemplo, vem de São Paulo, porque a gente tem a certificadora que é a Ecocert, que só tem em São Paulo. Então ele vem, você tem que pagar passagem de avião, então, mas aqui em Brasília tem certificadora. A parte técnica tem também esses consultores, que inclusive tem pelo Sebrae, tem pelo sindicato, tem particular, tem tecnologia, hoje está muito mais desenvolvido. Inclusive, os próprios produtores convencionais hoje se aderem a muitas práticas da agricultura orgânica. Está crescente isso, né? Os produtos biológicos, cada dia está mais crescente, né? Mas o que eu digo é que, sim, a gente tem que saber que quem vai executar são pessoas e que são as pessoas que vão fazer a diferença no processo. E essa área de marketing, né? Até a Mari falou, hoje em dia, você começar um negócio, você começou ali o Instagram. Essa área de marketing, para quem tá começando, você tem alguma dica, né? Se você fosse começar o Instagram do zero, você faria alguma coisa diferente, já que foi você que fundou ele? Assim, hoje o Instagram é uma plataforma comercial. Então você precisa ter um investimento financeiro, pode ser muito pequeno, mas ter um conhecimento sobre tráfego pago, sobre ter uma pessoa que possa te orientar em relação a isso ajuda. Pra gente ter esse olhar, ter essa questão visual, acho que hoje você precisa ter uma imagem cativante ou um vídeo rápido que cative as pessoas e uma produção de conteúdo permanente e diária, quase que diária, porque o Instagram é uma plataforma de conteúdo e ela só vai te entregar os seus conteúdos se você estiver lá sempre. É um pouco exaustiva, é um pouco cansativa, mas é uma interação que você vai criando naturalmente, você tem um impulsionamento ali do tráfego pago que pode te ajudar, mas é uma construção. E é uma persistência, é uma coisa que demanda, às vezes você tem semana que não vai conseguir, mas é legal criar esse hábito de
tá sempre tirando foto. Às vezes lá na fazenda mesmo, esses dias a gente tava medindo o Brix das frutas que chegaram. Aí eu já filmei que a mulher tava explicando, a consultora tava explicando pros meninos e já viram um vídeo. Então é tudo muito interessante. Acho que no agro, às vezes as pessoas da cidade que estão na ponta comprando os produtos, eles não têm contato com a terra, com a planta, como é um brócolis no pé. Então, A gente tava falando isso com a Bianca. A Bianca ajuda a gente aqui por trás das câmeras. E a Luana postou, né, uma foto de um alho. Ela, Luana, que linda! Eu não imaginava. E a gente nem aí, tipo, só um alho, mas pra eles é algo diferente, né? É algo que atrai muito. Exato. Então, ver de onde veio aquilo que eles estão consumindo. Exato. E aí a gente tá sempre ali tirando foto. Meu pai, ele gosta muito, fala que ele é um blogueiro enrustido. E ele filma tudo. E os meninos lá da fazenda tem também isso de, como meu pai sempre incentivou, os meninos também sempre filmam. Às vezes o colaborador tá ali cedinho, já filma, me manda, eu posto. Então, mostrar o backstage para as pessoas gostam muito, né? Sim, muito. Outra coisa que eu achei interessante foi essa questão do delivery, né? Que inclusive a Clevane falou que o Joque é empreendedor, mas isso aí foi bem visionário. Naquela época já começou com o delivery, que hoje em dia... E hoje em dia tá com tudo, né? Como que foi? Como que vocês adaptaram o delivery para esse modelo hoje em dia, né? Vocês usam algum aplicativo? A gente, pelo Mercado Malunga, que a gente tem o nosso delivery próprio, né? Como Fazenda Malunga, a gente entrega pra revenda, né? Então, tem deliveries de Brasília que compram com a gente e revendem nos seus próprios sites, aplicativos. Tem gente que compra lá na nossa loja, no Atacado, na Ceasa, e revende. Mas a gente tem o nosso delivery próprio que sai do Mercado Malunga, lá chega todas as verduras todos os dias, e a gente tem o nosso site, que é deliverymalunga.com.br, e lá a gente coloca tudo que tá na loja. Então tem toda a parte de mercearia, toda a parte de limpeza, essa parte de cosméticos que a gente tem, congelados. E a gente tem aplicativo, entrega todo dia. Hoje a gente funciona nesse modelo mais rápido, né, mãe? Do que só... E aí o cliente monta a cesta como se ele estivesse fazendo a compra no mercado mesmo. Não, isso é muito legal. E eu acho que também pra quem tá começando, né, que nem foi a pergunta aqui, é uma alternativa legal, ao invés de você construir um lugar, você primeiro se estruturar com o delivery, né? Muitos produtores de orgânico fazem delivery em Brasília. A gente atende eles para complementar a cesta deles lá nesse ponto do atacado, lá no Ceasa. Eles compram com a gente para complementar a cesta daquilo que eles não estão produzindo e poder entregar uma gama maior, porque você tem um ticket maior da cesta, né? E eu acho que depois da pandemia isso fortaleceu ainda mais, né? Pela comodidade. É muito prático, você escolhe ali em casa e no outro... muitos deliveries entregam nos outros em dias específicos, né? Porque tem a colheita e tal. Mas às vezes no mesmo dia você recebe, isso é muito prático. Muito legal. Deixa eu ver... Mari, por que decidiu dar seguimento? O que foi? Você teve algum estalo, assim, algum momento que você decidiu? Acho que você comentou da questão do seu avô, né? Com certeza isso teve uma grande influência, né? Mas eu falo muito que meus pais, eles construíram isso na minha criação. Eu lembro que quando a gente estava desenvolvendo esse rótulo, eu acho que eu tinha 10 anos, né, mãe? Esse aqui? Do iogurte de morango. Que legal. E meu pai já pedia minha opinião. Falava assim, engraçado, que ele já falava, a Mari vai ser do marketing. Eu tinha 10 anos. E aí ele já falava assim, filha, o que você acha assim? Eu, não, pai, acho que o moranguinho tem que ser aqui, esse fundo tem que ser assim. Eu já dava a minha opinião, eu tô fazendo rótulo até hoje, né, mãe? Gente, a gente decidiu rótulo até hoje. Então acaba que ele sempre pediu a minha opinião. Eu era tão pequenininha, só pra... você sentir que você estava ajudando. Por mais que fosse uma coisa pequenininha, só de me envolver, eu já sentia que era o meu dever e eu já sentia aquela responsabilidade. Então, foi muito natural. Não foi uma coisa que em nenhum momento na minha cabeça passou que eu não iria pra Malunga. Eu só talvez antecipei a entrada. Em nenhum momento a gente obrigou e nem exigiu e nem
Foi uma construção que eles sempre me envolveram tanto. E eu cresci com a Malunga, a gente entrou no supermercado em 98, eu nasci em 98. Então eu cresci junto. E aí acabou que era muito natural. E aí a gente ia fazer compra no supermercado, né? E quando chegava no supermercado, lógico que a primeira gôndola que eu ia visitar era a minha, né? E aí a gente ia colocar tudo no lugar, arrumar as bandejinhas, as coisas no lugar. E aí elas pequenininhas já ajudando a gente a montar. Com certeza. Colocar preço. Essa inclusão fez toda a diferença, né? Nossa, gente, tô muito feliz. Acho que foi uma conversa incrível pra gente começar com chave de ouro. Fora a troca de experiências, né? Não, e a gente não tem nem palavras pra agradecer por vocês terem acreditado na gente, né? Terem também comprado esse sonho, né, da AgroPink. Então, então a gente trouxe pra vocês aqui, uma representa a Malunga e a outra representa a AgroPink. Obrigada. Gente, eu sou chocada. A Mariana não gosta de flores. O mimo, né? Porque mulher, né? Mulher gosta de flor só um pouquinho, né? A gente ficou pensando o que a gente ia dar. Muito obrigada. Então a gente agradece muito. Foi muito bom, foi muito bonito, eu acho que foi muito interessante, acho que a gente tá aí pra... Sempre, eu já falo isso, né? Que a gente tá aí realmente pra compartilhar. E se alguém ouvir e tocar o coração em alguma coisa, pra gente, a gente já tá feliz. Nossa, porque... sim, a gente adora contar a história, né? Eu acho que foi... super feliz com o convite, com a iniciativa de vocês trazerem essa vertente da voz da mulher no agro, porque é uma coisa que não se fala tanto. E eu acho lindo que vocês estão com essa iniciativa, motiva até a gente, né? Sim. Que tá ali no dia a dia. E esse aqui é só o início da nossa parceria. Temos mais projetos pra fazer juntos. Não, e foi incrível ver a história de vocês, super inspirador. Eu acho que a gente começou já inspirando muita gente, né? Muitas meninas que querem entrar no agro, que querem trabalhar com orgânicos. E, né, juntas a gente faz a diferença. Então, gente, esse foi o primeiro episódio, né, do podcast da AgroPink. Vamos devolver a visita. Isso, a gente vai devolver a visita. Vai ser ótimo receber vocês. Então é isso. Tchau, gente. Tchau, muito obrigada.